Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Amaury Teixeira, é um prazer voltar à tribuna, no momento em que eu peço que o tempo seja reconstituído para que eu possa fazer um pronunciamento importante para o Nordeste brasileiro, que se refere à arrecadação dos estados, os estados de todo o Brasil. Eu queria me referir hoje, senhor presidente, à PEC 197 de 2012, que é a PEC que redistribui os recursos provenientes do ICMS do comércio eletrônico. Como Vossa Excelência sabe, a nossa Constituição é de 1988. Em 1988 ainda não existia a internet, ainda não existia, muito menos ainda, o comércio eletrônico. Mas de lá para cá, o comércio eletrônico vem ganhando força ano a ano e hoje, senhor presidente, em alguns ramos do varejo, ele já representa cerca de 30% de todas as mercadorias vendidas no Brasil. Isso faz com que os estados que compram essas mercadorias através da internet paguem o ICMS somente para o estado de São Paulo. Essa arrecadação é por extremo concentrada. Ela vai para o estado mais rico do Brasil. É como aquele ditado que temos lá nos pequenos municípios do Nordeste brasileiro: o rio só corre para o mar. Nesse caso funciona bem, porque o rio dos tributos no Brasil, eles só correm para São Paulo. Eu não diria isso, na verdade São Paulo funciona como um imã que atrai todas as moedas do país e o Estado se transforma no campeão de arrecadação e no motor propulsor da economia. Entretanto, nesse caso, senhor presidente, com a mudança na alteração, com a mudança na legislação, São Paulo não perderia tanto. Perderia somente pelos cálculos cerca de 2% da arrecadação de ICMS. Olha, o parecer apresentado na comissão que analisa a proposta de emenda à Constituição, que altera a sistemática de distribuição do ICMS arrecadado com o comércio eletrônico, mantém a redação aprovada no Senado. Isso é muito importante, porque se caso mudemos o texto aqui na Câmara, o texto precisará retornar novamente ao Senado, porque o Senado foi a casa original no caso dessa PEC. E se isto ocorrer, provavelmente nessa legislatura não teremos essa alteração tão importante na nossa Constituição, que visaria a justiça, a redistribuição tributária, sobretudo para aqueles mais pobres, que são os que consomem as mercadorias. Vejam vocês que os estados produtores das mercadorias, eles já têm na produção um grande benefício, porque eles já arrecadam o ICMS da produção, geram empregos. Portanto, eles não poderiam receber de forma dupla a arrecadação proveniente da produção e a arrecadação proveniente do comércio. Por isso, senhor presidente, eu peço aqui em plenário a aprovação, primeiro, na comissão especial que analisa a PEC 197 de 2012, e depois uma célere aprovação na Câmara dos Deputados desta matéria. Nós estamos, senhor presidente, atrasados esse ano. A Câmara deliberou pouco. Estamos o ano inteiro com a pauta travada por conta desse marco civil da internet, que na discussão de ontem aqui no plenário, que se alongou, foi até o início, o meio da noite, nós chegamos praticamente à conclusão que a sociedade não quer marco civil da internet, e esse nome marco civil da internet está equivocado. O marco não é civil, seria civil se viesse da sociedade civil. O marco é governamental, é um marco para regular. Internet não precisa de rédea, não precisa de regulação, ela mesmo se autorregula. Se tem uma coisa onde as pessoas participam, colocam a sua opinião, dizem o que pensam, essa coisa é a internet. Disse aqui ontem o deputado Miro Teixeira, que por coincidência foi ministro das telecomunicações no governo Lula, e um grande ministro, diga-se de passagem. Ele disse que certa vez perguntaram ao Bill Gates o que seria a internet na próxima semana. E ele disse assim: olha, não sei. Eu não sei o que será a internet na próxima semana. Se o Bill Gates não sabe, como nós podemos fazer aqui um marco civil da internet, colocando essa responsabilidade para a população e ainda utilizando o termo civil nessa lei, que de civil ela não tem nada. A única coisa que ela tem de civil é que nós estamos a discutir aqui e nós somos os representantes da sociedade. Mas, na verdade, a lei veio do governo federal, pronta.
veio pronta. E nós estamos aqui com pequenos aperfeiçoamentos, mas com extrema dificuldade para votar e com a pauta trancada desde o final do ano passado e o começo desse ano sem conseguir votar nenhuma matéria. Por exemplo, o comércio eletrônico, como eu falo, é muito mais importante para o Brasil do que o marco civil da internet, porque se relaciona com arrecadação, com necessidade da capacidade de investimento dos estados. Está ali a deputada Nilda, que é da Paraíba, e sabe muito bem que a Paraíba, assim como Alagoas, como a sua Bahia, senhor presidente, não tem capacidade de investimento, não tem nem capacidade de endividamento. Não tem nem capacidade de endividamento. Portanto, nós temos que debater aqui os temas prioritários para o Brasil e parar com essa coisa de achar que de cima para baixo o Congresso Nacional ou o governo federal vai ser capaz de dar todos os nortes que a sociedade deve seguir. Senhor presidente, eu digo isso para concluir. O comércio eletrônico já representa em muitas áreas 30% das transações de mercadorias. Só no caso de Alagoas, que é um dos estados que tem a menor arrecadação de ICMS do Brasil, se essa PEC do comércio eletrônico for aprovada, vai incrementar mensalmente 12 milhões de reais na arrecadação do estado. Isso é muito importante, tanto para o estado de Alagoas, Padre Luiz Couto, quanto para os municípios do Nordeste brasileiro. Portanto, o fundamental, deputada Amauri, é definirmos uma pauta que beneficie o Brasil, que beneficie a República, que tenha prioridades e coloque em sua prioridade as necessidades do povo brasileiro. Eu ouvia há alguns dias atrás aqui o deputado Regufe, meu companheiro aqui de Brasília, economista como eu da Universidade Federal de Brasília. E o Regufe dizia que uma das piores formas de corrupção é a corrupção da prioridade. Aqui coloca na frente de coisas importantes, coisas que nada se relacionam com a vida do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente, era o que tinha a dizer.